gente, eu sou a Maria Paula, mas todo mundo no território UNB me chama de Paulinha, ou Paulinha, mãe da Jade do Otto. E é, eu moro em uma comunidade quilombola. Eu morei na infância na comunidade quilombola, eu fui pro Cruzeiro, né? Porque meu pai tem um apartamento no Cruzeiro. E aí depois eu voltei, um tempo antes de eu ter a Jade, né? Aí eu voltei para que morar na comunidade quilombola, porque aqui a rede de apoio é maior, né? Tem mais familiares. E aí, quando eu entrei no iniciozinho, quando eu entrei no UNB, eu entrei muito perdida, eu não sabia de nada, eu não sabia onde eu estava, o que que eu estava fazendo, como que eu fui parar ali. E aí, o que aconteceu? Eu não sabia dos programas de assistência estudantil, e então foi um colega meu que me falou, e eu já estava já praticamente grávida já, quando eu descobri, e aí foi nessa época que eu tentei conseguir os auxílios, né? Aí eu coloquei aqui, né, só o título, né, Programa de Assistência Estudantil da Diretoria de Desenvolvimento Social, que todo mundo chama de DDS. Ela fica localizada ali no BCA Norte, lá no outro extremo, né, a gente fica mais ali no BCA Sul, ela fica lá no BCA Norte, e aí ela fica de frente pro BCA Norte. Aí, e lá é muito bom, eles são super solícitos. Pode passar, professora. Aí, quais são os programas, né? Eu tentei alguns, outros eu não conhecia, e alguns colegas meus já tinham falado como que era mais ou menos. Eu só vou dar um panorama geral, né? Que a gente tem aqui a Mona, né? Que eu acho que deve saber muito mais que eu sobre. Aí eu vou dar o panorama geral, tá? O auxílio alimentação, ele quando o calouro já entra, se ele quiser, ele consegue, tendo esses pré-requisitos aqui, né? De renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, e aí já pode ter acesso imediato. Eu não sabia disso e muitos calouros também não sabem, né? Então isso já é um avanço. E aí ele já pode ir na DDS, não automaticamente, né? Você passa, entra na UNB e consegue essa bolsa. Você tem que ir na DDS, entregar a documentação, e aí você consegue esse auxílio alimentação. Ele vem na sua carteirinha, então você, na hora que você quer tomar café, almoçar ou jantar, você só passa e não precisa nem ficar explicando, nem pagar, nem nada, né? Aí você já consegue isso. Aí tem o auxílio socioeconômico, que é para ajudar, né, na sua relação econômica, e tem toda uma documentação que eu vou deixar um link, tem no final do slide um link, onde tem toda a documentação que você tem que levar, mas normalmente você tem que levar em relação à moradia, tem que mostrar se você não tem nenhum tipo de renda, tem que levar toda a sua documentação, a documentação dos seus familiares, né, tanto CPF como tudo relacionado, carteira de trabalho de todos os familiares, é uma documentaçãozinha extensa. E tem uma moradia que é dividido em dois, que é o auxílio moradia, que é para as pessoas que, sei lá, moram no Goiás e aí querem ficar em Brasília, só que não conseguem vaga na CEL, que é o outro, né, que é a casa de estudante, que tem que ter vagas. E aí, se você quer o auxílio moradia, você tem que, sei lá, quer morar de aluguel. E aí você consegue. Aí você todo mês, que eu acho que é todo mês, você tem que mandar como se fala, o valor do aluguel e mandar que todo mês você está morando lá, né? Ter essa constante de que você está morando, tem que comprovar. O auxílio transporte, que é o que eu tenho, e as pessoas do DF não conseguem esse auxílio transporte, ela é mais voltada para o pessoal que mora no Goiás ou fora do Goiás, né? Às vezes tem gente que mora em Naí, enfim. E aí você consegue esse auxílio transporte, e só que não tem muitas vagas, né? Então, assim, vai tudo daquilo da pontuação que eu vou falar depois, que você tem que ter uma pontuação para você conseguir, né? Aí você recebe todo mês, porque aqui no Goiás não tem aquele vale transporte, né? A gente paga na grana mesmo, você tem que ter o dinheiro. Aí tem o auxílio creche, que são para pais, mães, né, responsáveis, que têm os filhos e estão com os filhos na lista de espera para entrar na rede pública, né, na creche, enfim. E aí, só se você mora, você e seu parceiro, né, estão juntos, estudam na UNB, só um dos dois recebe. Se por algum acaso estão separados e os dois querem receber, não recebe, só um recebe. Se você tem mais de um filho, você só vai receber para o mais novo, né, que é só esse valor aí, você não recebe a mais por outro filho. E acho que é basicamente isso. Aí tem a bolsa, o programa da Bolsa MEC, que é diferente, porque ele é voltado só para os indígenas e quilombolas, que é o que eu recebo também. E só que a documentação é diferente. Você tem que levar toda a sua documentação
mas você tem que também ter outros parâmetros para você conseguir. Você tem que ter em relação ao líder da comunidade, entre outras coisas. Eu vou falar depois também. Aí tem esse auxílio para apoio à inclusão social que eu nunca utilizei, mas eu sei que é quando a pessoa não tem computador, ou, sei lá, não tem até o dinheiro para internet, como agora na pandemia, né? Muita gente conseguiu. Aí ele serve para isso. Tem o auxílio emergencial, ele é mais complexo. Aí tem o auxílio à língua estrangeira também e o programa Vale Livre. Aí o objetivo principal, né, do desenvolvimento social, da assistente estudantil, é ajudar, né, o acesso e ajudar a permanência dos jovens, né? Porque com essas bolsas a evasão diminui, né? Eu já várias vezes quase evadi porque eu não tinha dinheiro para pagar a passagem, porque eu não sabia também da bolsa, né? Então, assim, às vezes não tem dinheiro para, sei lá, comprar uma marmita, ou você não tem tempo de fazer a marmita em casa e levar. Então, isso ajuda muito para a permanência e formação acadêmica com a qualidade, né? Que o jovem tem que ter para poder permanecer dentro da universidade e não ficar vulnerabilizado, né? Aí os programas que eu não sabia ao certo, eu fui atrás, né? Tudo isso que eu coloquei aqui tem no site da DDS, que eu vou deixar. E tem um Vale Livro, que é em parceria com a editora da UNB, que disponibiliza 5 vales por semestre e você tem desconto de 60% dos livros da editora. Eu não sei se tem gente da enfermagem, mas eu vou voltar para a enfermagem, né? Então, assim, tem em Fundamentos, tem um livrinho que as professoras têm, a professora Cristina e a professora Ivone. Esse livrinho de Fundamentos, nossa, todo mundo desesperava para comprar e tal, e tinha na editora, né? E ele era, eu não lembro o valor, não sei se era 40, se era 20, não lembro. Eu sei que na época eu não tinha dinheiro e também não sabia disso, né? E eu poderia ter comprado, né, se eu soubesse. E aí eu não sabia, e muita gente que sabia comprou o livro assim por R$ 2, R$ 4. Então, assim, vale muito a pena, né? Ajuda muito. Porque tem livros que a gente não tem condição de comprar e lá, com esse Vale Livre, você consegue um desconto enorme, né? De 60%. Então, você consegue comprar vários livros. Tem um acesso à língua estrangeira, né? Que é desenvolvido com o programa de extensão da UNB Idiomas. Que aí ele, em cada semestre letivo, tem uma vaga nos cursos de língua oferecidos e aí você tem isenção da mensalidade, né? Esse que é o bom, porque tem a mensalidade, que todo mundo sabe, né? Da, da parte da extensão da UNB de Línguas. E aí, essas inscrições têm as datas certas, né? O calendário deles mesmo. E o auxílio emergencial foi o que eu mais achei legal de todos os auxílios, né? Porque ele é aquele benefício destinado para os alunos que são matriculados nos cursos presenciais e têm dificuldade socioeconômica emergencial. Não aquela coisa que é constante, né? Emergencial. Tipo assim, acontece muito de meninas engravidarem e os pais expulsarem de casa, por um exemplo, ou falarem que são LGBTs e acontecer dos pais expulsarem também. Tem pais que vão embora, vão para outra cidade distante e aí deixam o filho lá para ele estudar, mas não tem para onde ir, o que vai fazer, como fazer, onde que eu vou morar, como que eu vou comer. E aí esse auxílio emergencial é para isso. Só que tem casos específicos, não é todo mundo que consegue, né? Você tem que ter todo um panorama. E aí, será que passou uma mais? Não, acho que não. Como conseguir? Aí eu coloquei aqui o link da DDS para entrar. Aí é só vocês entrarem lá. Gente, tem tudo explicado. Tem lá editais, programas, tudo explicadinho. É bem simples. Tem o número da DDS, tem o e-mail da DDS. E eles são super sólidos, eles respondem muito rápido. Aí quando você entra lá no site da DDS, tem os editais. Dentro desses editais tem todas as datas, você sabe tudo certinho no calendário. E aí, o que acontece? Você vai ver os editais, toda a documentação que você tem que levar. E aí vai ter um estudo socioeconômico. Eu não sei como está esse estudo socioeconômico hoje. Na minha época, tinha um site, o site web. Aí você tinha que entrar nesse site, fazer tudo, entregar toda a documentação e colocar quais bolsas você queria. Então, você não precisava ficar entregando documentação várias vezes, né? Você colocava toda a documentação lá e só clicava em qual bolsas você queria, quais auxílios. Aí, o que acontece? Tem uma pontuação. Aí, como que você faz para ter o acesso à bolsa e em relação à pontuação? Tem, assim, o pior que você for, a sua situação, maior sua pontuação é para você conseguir a bolsa, né? Então, assim, se você tiver alguém com problema na família, problema de saúde, né?
quanto menor for a renda da família, assim, só uma pessoa sustenta, né, que é muito comum isso. Eu moro com a minha avó, só a minha avó que tem aposentadoria sustenta 5, 6 pessoas dentro da minha casa. Aí você entrega a documentação de todo mundo, carteira de trabalho de todo mundo, e aí sua pontuação vai subindo ao longo da situação, né? E quando aí tem toda a pontuação e tem as vagas. Muita gente fica na fila de espera, né? E muita gente é reprovado. Quando você é reprovado, tem um recurso, aí tem as datas específicas do recurso. Quando você é aprovado, você já não ganha de imediato, né? Você tem ainda uma entrevista com a assistente social. E essa entrevista é pancada, porque ela faz várias perguntas para saber se não tem nenhum tipo, se você não está mentindo, né? Se você não está pegando, sei lá, um endereço de outro lugar, como a gente vê muito, e denuncia, né? E então, o que acontece? Tem toda uma entrevista com a assistente social, ela faz diversas perguntas sobre a sua vida, sobre furos que podem ter lá no seu, que você também tem que fazer um resumo de o que está acontecendo na sua vida atualmente. Aí ela faz ver os furos que tem para saber se é verdadeiro ou não. No programa para você ganhar o transporte, não tem muito isso, né? Você coloca lá onde você mora, né? Qual a sua situação, os dias da semana, a sua grade, e aí você consegue. Mas tem outras bolsas que não. Tanto socioeconômico como moradia, todos esses você tem que ter entrevista com assistente social. Aí as bolsas do MEC, elas são diferentes, né? Você tem que fazer uma autodeclaração dizendo que eu sou quilombola, eu gosto de ser quilombola ou indígena, né? Eu moro na comunidade, eu faço parte de algum programa, e tem que ter uma declaração do líder da comunidade, que nas comunidades tem líderes, né? E as testemunhas. Às vezes são testemunhas, ou se não são os líderes adjuntos, né? Que a gente normalmente tem mais 2 líderes, ou alguém que ajuda, né? Um tesoureiro, enfim. E aí tem que ter também a assinatura dessas pessoas, para você conseguir as bolsas do MEC. Aí eu coloquei o site para mais informações, né? Que tem a lista de documentação, que está em PDF. Se a professora quiser disponibilizar, pode disponibilizar. Tem a lista de documentos que você tem que ter normalmente. E eu coloquei também o portal do MEC, como é diferente, você entra em outro site e faz as documentações que são diferentes. Mas, assim, em relação, ajuda muito, muito mesmo, porque a gente normalmente chega na UNB perdido e às vezes falta. Quando eu estava grávida, eu recebia a bolsa do transporte, só que assim, eu tinha que ir para a UNB, né, para ter as aulas, e depois, às vezes, eu tinha uma consulta de pré-natal. E aí, como é que eu fazia? Porque às vezes eu tinha que sair do Goiás, ir para um lugar, depois ir para o outro, depois voltar, depois ir de novo, e às vezes não tinha um dinheiro para eu pagar, ou eu tinha que escolher, ou ir para o pré-natal ou ir para a aula, sabe? E assim, era bem complicado. Aí depois que foi tudo se resolvendo, ficou muito mais fácil mesmo. Eu acho que é basicamente isso que eu queria falar. Obrigada, Maria Paula, pela exposição. Ô, Mona, De você quer nada. complementar? Foi bem, bem assim, né? Esclarecedor na questão do panorama geral, que muitos nem sabem, às vezes, dessa diretoria, né? Que está ali no âmbito do decanato de assuntos comunitários e dos diferentes programas e ações que a gente tem. Oi, gente. Bom dia, boa tarde, não sei mais. Eu sou a Mona, eu sou estudante de História, mas estou na tarefa do DCE, na parte de assistência estudantil, e sou militante do Coletivo Juntos do Coletivo Juntas. Vim aqui para conversar um pouco com vocês sobre assistência. A Maria Paula apresentou muito bem os programas, e realmente, né, quando a gente chega na universidade, a gente não sabe o quanto de coisa que tem para ajudar na nossa permanência. E a proposta realmente é isso, da DDS, de todos esses programas, de que os estudantes que são mais vulneráveis socioeconomicamente permaneçam na universidade. Então, que todos os programas de cotas realmente fazem sentido, né? Que os estudantes possam entrar e permanecer na universidade. Então, a Maria Paula apresentou muito bem os programas, só queria complementar alguns que eu notei. É o programa de auxílio alimentação. Todos os estudantes que entram na universidade com cota de renda e de escola pública, eles têm direito a se alimentar no RU de graça. Então, já é um direito conquistado. E aí, os outros estudantes que têm a situação, né, de poder participar do programa, eles podem concorrer com a bolsa,
que ela concorre junto com as outras no auxílio na pesquisa socioeconômica. E aí, agora no momento de pandemia, né, a gente teve a conquista de mais 2 programas de assistência, que é o Alimentação Emergencial, que agora, né, como a gente não tem como se alimentar no RU, tem essa bolsa, que eu acho que o valor é de R$400, você pode concorrer e ganhar para poder se alimentar. E os estudantes que moram na casa do estudante estão recebendo marmita lá na casa. E aí, outro programa, que eu acho que a Maria Paula falou também, é o de auxílio digital. Eu não lembro o nome dele direito. Inclusão digital. Mas inclusão digital. Isso. Que ele tem vários formatos também, tem alguns que eles te dão um valor para você comprar o equipamento, que é emprestado das unidades acadêmicas e tudo mais. Sim, o de auxílio alimentação já fechou. Esses programas, normalmente, eles começam no início do semestre. Os emergenciais, eles são bem rápidos, então são as 2 primeiras semanas do semestre. E os outros, eles estão pelo estudo socioeconômico, que também já encerrou, mas ainda não saiu o resultado. E todas as outras bolsas pelo estudo socioeconômico, que agora está sendo feito pelo SIGA. E está tendo muito problema pelo SIGA, porque, como a Maria Paula falou antes, era um site específico da pesquisa socioeconômica que você só mandava documentação uma vez e concorria a quantas bolsas você quisesse. E agora lá, a perspectiva que a gente tem no SIGA é que todo semestre a gente tem que mandar documentação e que você tem que mandar documentação para cada bolsa. Então, é muito cansativo mesmo, mas a gente está em contato com a DDS para solucionar isso, porque é o sistema que tem que se adequar ao UNB, não o UNB se adequar ao sistema, né? Mas, de panorama geral dos programas, eu acho que é isso. Queria falar para vocês que é muito importante que a gente lute por esse direito que a gente conquistou na universidade, de ter assistência, de garantir a nossa permanência na universidade. Então, se vocês têm perfil para os programas, concorram aos programas, é o principal jeito da gente defender esse nosso direito. E também queria falar um pouco para vocês sobre o panorama da assistência estudantil, porque a gente está vivendo tempos complicados, não é novidade para ninguém, né? Os orçamentos das universidades estão sendo constantemente ameaçados, e da assistência não seria diferente, pelo contrário, a assistência é um dos orçamentos que mais está sendo ameaçado. Então, não sei se eu vou dar um panorama aqui geral, me desculpe se eu falar demais, mas todos esses programas de assistência, eles vêm do PENAES, que é o Plano Nacional de Permanência Estudantil. Então, o PENAES é um projeto de lei, não é um projeto de lei, então, ele que garante que a gente tenha o recurso na universidade para poder investir na assistência. Só que, como ele não é um projeto de lei, ele é muito estável. Então, desde 2016, a gente está vivendo, né, sobre o teto de gastos, e o teto de gastos está indo para assistência, e desde 2016 a gente não tem aumento no orçamento da assistência, nem de acordo com a inflação. Então, acontece que hoje, em 2021, o nosso orçamento é menor do que era em 2011. Então, imagina aí, contando com a inflação, nosso orçamento, sem contar com a inflação, né, o quanto que causa essa diferença e quanto que causa a diferença dentro da universidade. Então, nós temos muito menos vagas nas bolsas, tem muitas bolsas que vão acabar sendo extinguidas, a própria bolsa de auxílio creche, as vagas são muito limitadas, como a Maria Paula falou, né? Se você tem mais de um filho, você só pode receber por um filho, então, e é muito pouca gente que consegue esse auxílio, então a gente já começa a sentir os problemas dentro da universidade, e nesse momento de pandemia, que a assistência estudantil se torna muito mais importante, a gente não tem recurso para poder resolver tudo isso, todos os problemas que o ensino remoto trouxe para a gente. Então, é fundamental que a gente faça a nossa luta pela assistência, é uma luta nacional, não é só contra a UNB, é contra todo o governo federal que não coloca a assistência como prioridade. Então, queria convidar vocês para participar da conferência estudantil, que vai ter na UNB nos dias 27, 28 e 29. Vai ser tudo online, vai ter vários GTs para a gente poder discutir vários âmbitos da assistência, como o próprio orçamento, discutir participação estudantil nas decisões da assistência, discutir os outros grupos, todos os âmbitos da assistência, né? Então, discutir
recorte de gênero dentro da assistência, discutir a situação dos indígenas e quilombolas dentro da assistência. Então, acho que vai ser um espaço bem legal para a gente poder formar mesmo o que a gente quer como política de assistência na UNB. Então, queria fazer esse convite para vocês, vou deixar meu contato aqui no privado, para quem quiser entrar em contato comigo, qualquer dúvida sobre assistência e tudo mais. E estou aqui aberta para qualquer pergunta. Obrigada. Obrigada, Mona. Acho que temos algumas perguntas aqui. Colocando uma questão para vocês, né? Até fiz uma consulta com o pessoal da DDS, porque nesse momento de pandemia, né? Enfim, o semestre está atípico, né, desde o ano passado. E aí, os programas da UNB em si, eles congelaram a contagem de tempo de permanência nos programas, porque existe, né, um tempo máximo de permanência. Então, eles congelaram durante esses semestres, desde o início da pandemia. Só que o programa Bolsa Permanência do MEC, que é voltado para os indígenas e quilombolas, ele não teve o mesmo entendimento. Então, infelizmente, e aí eu acredito que isso deve ser discutido nesse evento, né, Mona? Muitos estão já perdendo a sua bolsa por esse tempo de permanência, que enfim, não, eles estão meio que, muitos eles estão contando normalmente, assim, e desligando, assim. E num momento tão crítico, fazer isso assim, né, covardia demais. A gente tem algumas perguntas aqui, eu não sei se a gente pode ir fazendo esse diálogo aí, eu acho que fica bacana para ir respondendo. Uma delas é a Juscelia, que fez sobre o caso, se você pudesse só explicar melhor a sua pergunta, Juscelia, você fala saber no caso dos deficientes, não entendi. A Julie, já perguntou, acho que essa aqui a Mona já respondeu. O Gabriel perguntou como é que fica a entrevista com assistente social no período de pandemia. É online? Como é que está sendo? Eu posso responder algumas. Primeiro sobre os PCDs, isso é outra discussão que a gente vai ter na conferência, porque eu acho que hoje, se eu não me engano, a gente não tem nenhuma bolsa específica. A gente tem, nos programas mesmo, a gente tem quando tem a contagem, né, da pontuação, tem um específico para pessoas com deficiência, mas não tem um programa específico. Então, é outra discussão que a gente está fazendo lá, né, de analisar todos os grupos realmente vulneráveis da universidade. E aí, sobre a pesquisa a entrevista com um assistente social, é a primeira vez que a gente vai estar fazendo o estudo socioeconômico agora na pandemia, então ainda não começou as entrevistas, mas eu acredito que vai ser online e acredito que eles vão entrar em contato, mas era outra batalha que a gente estava dando durante a pandemia, porque a gente ficou Deus de que a gente parou em 2019, em 2020, a gente ficou sem estudo socioeconômico. Então, esse é o primeiro semestre remoto que a gente está tendo estudo socioeconômico. E isso era muito ruim, porque se você não tem estudo socioeconômico, você não pode concorrer a nenhuma bolsa que não seja as emergenciais. E as emergenciais estavam com vagas bem limitadas. Então, rolou agora o estudo socioeconômico e ainda não começou a trazer entrevistas, mas acredito que vai ser remoto. Aí, qual era a outra pergunta? Você tem limite de bolsas, auxílios econômicos. Não tem limite de bolsas, você pode acumular bolsas, mas tem limite de permanência. E aí era o mesmo que a professora estava falando, né, que é uma discussão que a gente está fazendo lá na conferência, até mesmo as bolsas da UNB, elas têm um tempo de permanência. Agora elas são paradas durante a pandemia, mas é uma situação muito problemática, porque a gente tem o tempo de permanência máximo no nosso curso, que é, né, uma ilustração. Não vamos dizer que a gente realmente fica o tempo que está falando de permanência. E acaba que, na prática, os estudantes da assistência, eles têm menos tempo para ficar na universidade, se a gente entende que eles só vão permanecer na universidade enquanto eles têm auxílio para permanecer na universidade, e aí eles acabam tendo que ficar menos tempo na universidade por conta desse período máximo de permanência. Então, é outra batalha que a gente está tendo de poder aumentar o período de permanência na assistência.
Uma proposta muito legal que a gente está levando é de as estudantes mães terem mais tempo de permanência na universidade, os estudantes que engravidam durante a graduação terem mais tempo de permanência dentro dos programas de assistência. Então, essa é uma discussão muito interessante que é muito antiga no movimento estudantil. O auxílio moradia, ele tem dois formatos, né? Tem o auxílio em pecúnia, que eles te dão um valor para você pagar o aluguel, e tem o auxílio na Casa da CEL, na casa do estudante, né? A Casa da CEL tem vagas muito limitadas, e então é muito difícil de conseguir lá, esse é só para quem vem de outro estado. Quem é de outro estado, quem tem família em outro estado, consegue essa vaga para ficar lá na CEL. Já o auxílio moradia, eu acredito que ele possa ser para dentro do DF também, e aí você concorre lá, e eu acho que o valor, a Maria Paula tinha colocado o valor, né? Eu acho que é de R$ 400 por aí, e você tem que comprovar realmente todo semestre que você está nessa moradia e tudo mais. E a questão das pessoas com deficiência. Isso, tem o site aqui, até compartilhei, da Diretoria de Acessibilidade. Só que a maioria dos programas e os projetos e atividades deles são bem voltadas mais à questão do âmbito acadêmico, assim, de tutoria, de acompanhamento, de materiais acadêmicos e transporte dentro do próprio campus ou entre campos. Então, assim, desse aspecto, né, de apoio financeiro em si, é isso que a Mona falou mesmo. Tem um campo especial lá, mas não tem um olhar tão específico, né, e direcionado ainda. Precisamos amadurecer isso ainda. Bom, gente, vocês têm mais questões aí, curiosidades? Bem colocado, Mona, na questão do evento, então vai ser... Você já tem a questão da divulgação para a gente poder compartilhar com o pessoal depois? Ainda não tem, mas assim que tiver eu posso mandar para a Ellen, que entrou em contato comigo. Legal. E aí eu esqueci de falar que antes desse evento, a gente com o DCE e com o CAES, a gente vai organizar um evento dos estudantes de assistência para a gente poder discutir um pouco sobre a conferência, né, e de que propostas a gente quer levar, porque é muito importante que a gente tenha participação estudantil nesses espaços, e a gente já teve a pré-conferência que foi muito esvaziada, não teve muitos estudantes, e é muito importante que a gente se organize para levar a formação, opiniões concisas, né, no movimento estudantil, para a gente realmente ter força para a gente conquistar, porque isso é um momento em que a reitoria abriu esse espaço para a gente poder repensar a política de assistência estudantil na universidade, institucionalizar a política de assistência estudantil na universidade, então é muito importante que a gente tenha ampla participação estudantil. E aí vai ser na sexta-feira, dia 23, ainda não tem horário, mas eu também, quando a gente tiver horário, eu mando para Ellen divulgar para vocês. Respondendo essa pergunta aqui da Jess no bate-papo, para o auxílio moradia tem um critério de renda, sim, mas eu acho que ele não é o único critério, é a mesma lógica das pontuações. E aí você coloca as pontuações, vai ter um ranking no final. Então, as cotas não interferem em nada nesse caso. Não é um método de avaliação. Bacana, gente. Então, esses espaços são momentos mesmo de realmente construir coletivamente aí com as dificuldades, com as demandas, né, para poder realmente construir junto, né, do que vir algo simplesmente já pronto e que não dialoga com a realidade, né, de quem realmente está requerendo. Então, assim, fica o convite aí, a Mona vai, assim que ela compartilhar, a gente vai divulgando, e eu super, né, incentivo vocês a participarem mesmo. Eu estava como conselheira do decanato de assuntos comunitários até 2018, 19, eu acho. Então, a gente via muita situação, assim, né, de estudantes, e aí, assim, infelizmente, tem pessoas que, por não vivenciarem essa realidade ou estarem mesmo num mundo muito, né, assim, à parte, acham que o estudante está enrolando. Não forma porque está enrolando. Gente, não é assim. Infelizmente, a gente tem alguns conselheiros que pensavam, né, desse jeito. Não sei hoje como é que está a realidade ali dos conselheiros.
mas né, o estudante muitas vezes está com dificuldade, ele para porque ele não tem realmente condições de continuar, de custear o transporte, de custear o alimento, de custear o material. Então, a assistente estudantil ela vem nesse sentido mesmo, e infelizmente não atende a todos, porque, como a Mona colocou, esse orçamento ele não é real para a nossa realidade. Então, a gente precisa ainda conquistar muito e avançar muito nessa área. Sim, com certeza, a Jéssica colocou aqui um comentário. Esse do auxílio emergencial, do de inclusão digital, inclusive, foi algo, né, assim, que eles lançaram no ano passado, e eu achei muito, muito bacana, até citei na minha tese isso, porque é isso, né? A gente é contraditório e paradoxal ao mesmo tempo essa questão do ensino remoto. Todo mundo consegue conectar. Gente, tem gente que não, né, que teve que voltar para a sua cidade, que é no interior, na aldeia, e não tem acesso à internet. E aí, como é que fica? Então, são muitas realidades. A gente não pode querer e olhar só simplesmente com o olhar de que todo mundo tem internet em casa, todo mundo está tranquilo. Não, não é assim. Então, assim, né, até para quem não necessariamente está nesse perfil de vulnerabilidade socioeconômica, eu acredito que é muito importante poder se colocar a par dessa situação para poder conhecer mais da realidade da universidade, porque, como diz o nome, é um universo e há muitas realidades. Alguém mais tem algum comentário, uma questão, curiosidade, dúvida? Fica à vontade. Então, essa questão da inclusão social, né, inclusão digital, eu achei muito boa, porque aqui na comunidade, é assim, quando acaba a luz, gente, não é igual, sei lá, em Brasília, né? Quando eu morava no Cruzeiro, acabava a luz, 10 minutos depois estava a luz lá. Não, a gente passa um dia, 2 dias, às vezes, sem luz. Teve uma época que aqui era tão ruim a energia que a gente ficava 3, 4 dias sem energia, tomando banho de caneca, sabe? Assim, era terrível. E eu morria de medo de quando veio a pandemia, eu morria de medo de não conseguir acompanhar todos os dias as aulas, acompanhar tudo por causa disso, né? No período chuvoso, gente, aqui a luz acaba, a gente já vai dormir, já. Tem professor que liga, às vezes, para saber porque a gente some, não tem o que fazer. Então, eu penso ainda nas comunidades de indígena, né, que deve ser bem pior, porque, assim, eu ainda moro perto da cidade, né, é uma comunidade um pouquinho distante, mas, assim, ainda se considera muito perto. Aí a gente pensa nos indígenas, sabe? Então, eu achei muito boa essa inclusão, só que tudo tem falha, né? Tem toda essa questão de vagas, então muita gente é necessitada e não consegue. Eu já vi casos também de pessoas que, assim, de mau caratismo mesmo, que moram em Brasília, moram na Asa Sul e pegaram endereço de tios, parentes do Goiás para poder ganhar esse dinheiro e se vangloriam disso, né? Eu acho isso muito horrível. E aí tem toda essa questão, né? Eu só vou deixar claro que a Bolsa Creche eu não tentei porque eu achava que, assim, o que eu já estava ganhando eu já achei muito bom e eu tenho a plena consciência que tem outras mães e pais que estão muito mais necessitados que eu e eu preferi não entrar para conseguir essa vaga, sabe? Porque eu achava que era mais necessário para outra pessoa. Então, eu acho que, assim, se muita gente, essas pessoas que têm mau caratismo, essas pessoas que não têm a plena consciência, né, se pensassem nisso, eu acho que muitas outras pessoas que não foram auxiliadas conseguiriam ser. Eu já teve discussão no CAENF, né, assim, as pessoas chegam do lado da outra, ai, como é que você conseguiu? Porque tá acontecendo isso e isso comigo, e eu não consegui, tal pessoa que é desse jeito conseguiu. Aí você vai vendo, sabe, que tem muita manipulação ainda, tem muitas pessoas que fazem de maldade, mas eu acho muito, 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 muito bacana todos os auxílios, eu acho muito interessante isso, porque eu já sabia que eu ia ter, assim, o auxílio alimentação, né? Eu já sabia que eu ia ter o café da manhã, almoço e jantar se eu quisesse. Então, eu não tinha tanta preocupação com a alimentação mais, porque tem gente que chega e já sabe quanto o dinheiro da marmita, quanto o dinheiro de como que vai embora para casa, ou se come, se vai embora para casa, se vai para a UNB. Teve uma época que eu contei o dinheiro no mês para ver se eu ia conseguir ir para todas as provas e participar das atividades assim que de forma eram mais importantes, né? E depois que eu consegui os auxílios, eu percebi que, nossa, outra forma de vida, assim, tudo ficou um pouco mais leve, né?
Então, eu acho bastante interessante o que a Mona falou, e eu acho muito interessante todo mundo ir atrás. Quem sente que precisa, quem sente que vai conseguir, vai atrás, porque isso ajuda muito na graduação. E eu achei muito bom que ela falou das mães, né, universitárias e gestantes, né? Eu tranquei 2 vezes o semestre, né? Eu nunca reprovei em disciplina nenhuma. Eu não caí por turma porque eu não reprovei em alguma matéria, eu caí por turma porque eu engravidei, né? E como eu voltava no semestre, eles estavam recém-nascidos, não tinha como eu voltar ao semestre, né? E também como é que eu ia para a prática com recém-nascido. Então, eu tranquei 2 semestres, então eu já atrasei um ano. Então, se eu for contar desse jeito, eu já tô há 20 anos na UNB e eu vou perder toda a bolsa, né? Ah, eu acho que alguém perguntou, são 10 semestres que você permanece lá e tem a bolsa, né? Depois, se passar disso, você perde a bolsa e aí é toda uma jogada depois para você conseguir de novo. E as bolsas do MEC, tem pessoas que ainda conseguem ficar com elas por alguns meses depois que se formam, né? Tem umas que já, quando se formam, já vão e mandam e-mail, pedem para não receber mais a bolsa, né? Que eu acho que é o correto. Tem outros que ainda recebem um tempo a mais e outros que perdem essa bolsa. Não sei exatamente o porquê, mas é sempre um medo constante, né? A gente chega perto do dia do vencimento que a gente vai buscar o dinheiro e a gente não sabe se vai receber porque não tem um lugar certinho. Você olha, mas não fala, sabe, o dia certo que vai cair. Então, assim, se você tiver dívida, você tem que marcar um dia que talvez você ache que vai cair a bolsa. Tem mês que não cai. Então, já Paulinha, aconteceu. Oi. oi, tudo bem? Eu sou da sua Oi, turma, tudo bem? Isabela. Então, em relação à bolsa, tem como você saber como é que está sendo o processo. Dá para você pesquisar se vai ser lançado no próximo mês pelo SEI. Você pode entrar como externo, acho que o usuário externo. Eu tenho o usuário lá, né? Mas eu acho que pelo externo também dá para ver. Você coloca o seu nome para pesquisar, entre aspas, e aí você vê todo o processo que está acontecendo no seu nome. Tudo que acontece em relação ao orçamento, em relação ao curso mesmo, tudo você consegue ver pelo SEI. Então, dá para saber se vai ser lançado no mês seguinte pelo SEI. Eu tenho visto por lá, né, para ver se cai, se vai cair, enfim. A bolsa do MEC também é por lá, dá para ver? Será? Eu acho que Porque sim, eu acredito que sim. Todo orçamento, tudo que a UNB entra, né, você sendo aluno, tudo acontece lá no SEI. Então, eu acho que também deve aparecer lá. Eu sei que do vou auxílio olhar. socioeconômico também. Transporte, moradia. Tá, vou dar uma olhada, porque a gente tem um site que a gente entra, né? E aí lá mostra assim, foi enviado sei lá, foi enviada a direção, enfim, ao órgão lá responsável. Mas aí, às vezes envia o órgão e só fala que está enviado. Mas assim, você não sabe Uhum, quanto que vai cair, entendeu? Não tem o dia uhum, exato, ou não fala, caiu na sua conta, sabe? Então, sim. assim, você não sabe se vai cair no dia 10 ou se vai cair no dia 20 ou se não vai cair. Ou se Uhum, vai. Já aconteceu de não cair no mês para mim e cair no outro mês, os dois do mês anterior que eu não recebi, sabe? Só que aí o mês passado que eu fiquei sem, entendeu? Eu sim. acho que é só isso que eu queria exemplificar. Mas obrigada, Isa. Por nada. Eu acho que é isso, gente. Tem uma última pergunta aqui da Maria Clara, se existe alguma revisão dos casos assistidos, entre aspas, para tipo assim, para ver se tem se aquela pessoa que está recebendo realmente está no perfil, né? E tudo mais. Eu acredito que eles façam isso, né, gente? Ou não? Eu não sei dizer. Anteriormente, não, mas agora que a gente está com o sistema do CIGA e a gente pegou, né, do exemplo de outras universidades que tem outra política de assistência, vai ter que, a princípio, vai ter que fazer o estudo todo semestre, mas a gente está tentando reverter isso. Mas outra proposta que também está circulando na conferência é de ter um acompanhamento mais próximo dos estudantes que recebem as bolsas, até mesmo para poder estender o período de permanência nas bolsas e poder avaliar o que está realmente acontecendo na vida daquele estudante. E aí, aproveitar que eu falei que queria falar um pouquinho mais, é muito importante o que a professora falou, né, de que os programas de assistência são todo mundo deve saber deles, todo mundo deve
defender eles, porque agrega muito para a universidade, né? Como as cotas agregam, a permanência também vai agregar muito à universidade, né? Você está abrindo a universidade para que ela seja mais acessível a realmente a sociedade, porque o espelho que a gente tinha das universidades há poucos anos atrás não condizia com a universidade. A gente sabe que era uma universidade de elite. Então, a permanência é fundamental nesse sentido, né? De que a universidade cada vez faça mais sentido na sociedade que ela faz parte. Então, é fundamental que até os estudantes que não fazem parte da assistência estejam por dentro dessa situação, estejam defendendo a assistência. Recentemente, a gente teve uma situação lá na casa do estudante, nos moradores da CEL, que eles estavam recebendo comida estragada da empresa que fornece alimento para a RU. Eles estavam recebendo comida estragada, comida com larva, comida com mosca, comida com cabelo. E aí foi bonito ver como toda a unidade, todos os estudantes se mobilizaram para a gente poder resolver isso, né? Porque não é só quem recebe que afeta, é toda a universidade, sabe? Quanto que a gente não perde como quando um estudante em vulnerabilidade não consegue permanecer na universidade? Quanto que a sociedade não perde quando esse estudante não pode se formar? Então, é fundamental que a gente esteja por dentro do debate da assistência. E sobre o que a Maria Paula falou, né, das estudantes mães, isso é uma pauta muito cara para a gente do movimento estudantil. A gente tem uma proposta muito antiga da construção de uma creche na UNB, que a gente está esperando acontecer e está lutando para acontecer, porque vai melhorar muito a situação, né? Como a Maria falou que ela teve que largar 1 ano da universidade quando ela engravidou, e não tem que ser um fardo, né? Não tem que ser algo que te impeça de permanecer na universidade. Então, é um lugar que a gente tem que olhar assim, sabe? Tem que fornecer as ferramentas para que as estudantes mães continuem na universidade. Então, é um universo muito grande que a gente consegue embarcar na assistência, e o que a gente consegue ganhar com assistência é gigante, é gigante. Com certeza, gente. Eu acho que agora é a última pergunta mesmo, né? A gente gasta nosso horário aqui, mas não encerra o assunto, né? Vai ter aí o fórum e com certeza, né? Eu acho que Maria Paula, a Mona, enfim, não estão à disposição também para poder continuar esse diálogo. A Isadora colocou aqui o auxílio alimentação, quando o RU está funcionando, serve para todos em que vieram de escola pública, ou só se você for novato e vier de escola pública? Você quer dizer os calouros, tem que ser calouro e de escola pública, ou só escola pública? Aí você está querendo tirar a dúvida, Isadora? Posso responder isso. Na verdade, quem entra por cota de escola pública não consegue se alimentar no RU de cara. Tem que fazer o estudo socioeconômico. É só quem entrou com cota de renda baixa que consegue se alimentar no RU no primeiro dia de aula. Mas aí tem o estudo socioeconômico para quem entra com outras cotas. Então, o norteador assim, dos grandes programas, né, é o estudo socioeconômico, gente. Então, ele que vai nortear aí muito o ingresso nesses programas. Então, assim, não sabia, então, agora que é a primeira vez que vai ter virtual, né, então, é tudo muito novo. Então, assim, já fiquem de olho, sigam lá, acessem o site que tem todos os editais, sigam no Instagram também, que eles sempre publicam, né, tanto da própria DDS, o próprio DCE também está sempre publicando, então, assim, sigam nessas redes sociais também para estarem se atualizando sempre. E muita gratidão, Maria Paula, Mona, por vocês terem, né, estado conosco aqui, esclarecendo, apresentando mais sobre os programas de apoio, de assistência estudantil. Super valeu e, né, muita gratidão mesmo por vocês estarem aqui com a gente. Beijo para quem, né, pôde estar aqui acompanhando, quem chegou depois, a gente vai gravar e disponibilizar aí depois para vocês, tá bom? Então, boa semana para vocês, gente. Boa finalzinho de tarde, ou início de tarde aí, né? Para quem tem tarefas e atividades para fazer, força na peruca, que a força esteja com vocês. Beijo para vocês. Tchau, tchau. Obrigada, prof. Obrigada, Mona. Tchau. Obrigada, meninas. Beijo para todo mundo. Tchau, obrigada, Jess.